carinhosamente plateia, estão aqui na comunidade Irmã Lúcia, em Blumenau. São 15 horas, neste domingo ensolarado, aqui nessas terras catarinenses maravilhosas. Neste momento, já com 8.476 pessoas nos assistindo. Imagina quando for 17 horas. Iniciamos ao vivo para conversar com vocês a respeito de mais um momento de paz, um momento de luz, em que a espiritualidade nos traz a sua mensagem pela mediunidade sensata, equilibrada, bem dosada e disciplinada do nosso querido Zé Araújo, José Fernando Araújo, o grande e querido médium daqui de Blumenau. Meus amigos, estamos ao vivo e vamos conversar com vocês a respeito dessa questão de mediunidade. Muitas pessoas nos assistindo, certamente muitas que não têm o conhecimento espírita, assim como presentes aqui nesta plateia, apesar de ser um centro espírita, e que confundem ou não entendem muito bem essas questões de mediunidade. O que é isso? Que negócio é esse de cartas do além, cartas que aqui chegam, de pessoas que já morreram entre aspas. As pessoas que têm um entendimento comum partem do princípio que, a partir do momento que alguém morre, na nossa linguagem espírita desencarna, acabou tudo. Simplesmente o corpo é colocado em algum túmulo, num cemitério qualquer da sua cidade, e ali se desintegra e acabou o corpo. Apesar disso, muitas pessoas todos os anos visitam aquele cemitério como se o seu ente querido estivesse lá. Com todo o respeito que temos pelas crenças das pessoas diversas, que ainda homenageiam ou pensam homenagear os seus mortos no dia de finados, sinceramente, trata-se de uma perda de tempo, porque o seu ente querido não está ali. O que está ali é apenas uma roupa velha, uma roupa usada e desgastada que ele utilizou, mas ele continua mais vivo do que nunca, mais vivo até do que você, porque não tem mais este peso corporal que todos nós somos obrigados a conservar todos os dias, a manter com alimentos, sujeito a doenças, sujeito a vários problemas. Mas nós mostramos aqui, e através da mediunidade do Zé Fernando, que os nossos irmãos, nossos amigos, nossos entes mais queridos, que a gente acha que já tinha ido para sempre, continuam vivos, mais vivos do que nunca. Então, amigos, é o que vai acontecer aqui. Neste primeiro momento agora, até aproximadamente às 15h45, vamos ficar conversando com vocês e trazer algumas pessoas ilustres também para falar, pessoas que não estão aqui, estão distantes, não é no além, mas pessoas encarnadas ainda, nomes muito queridos do movimento espírita, de nível, para conversar com vocês também, dando seus testemunhos. E para no segundo momento, às 16 horas, o nosso querido Saulo Gomes, que está aqui conosco, que daqui a pouco vem para cá participar deste bate-papo. O Saulo, com experiência notável que tem, esse jornalista investigativo fantástico que o Brasil conhece, que vai fazer a sua palestra das 16 às 17 horas, quando então o médium José Fernando Araújo subirá a este palco aqui para se colocar à disposição da espiritualidade. Quero informar aos amigos que trata-se de um médium do mais alto equilíbrio. Um médium que não é por ser médium que necessariamente tem que ser uma pessoa triste, muito pelo contrário. O Zé Fernando é uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa alegre, uma pessoa muito bem organizada espiritualmente, junto aos seus demais companheiros trabalhadores aqui da CEIU, Comunidade Espírita Irmã Lúcia. Mas é uma comunidade espírita com o nome de uma freira? É sim, porque os espíritos
desencarnados não tem rótulo religioso. Ela é uma freira, mas é uma freira que sempre trabalhou no bem enquanto estava encarnada e continua fazendo bem depois de desencarnada. E a irmã Lúcia, que é a mentora dessa casa, que sempre está trazendo as suas inspirações para os trabalhadores daqui, e eu tenho certeza que ela também se sente muito feliz em ser mentora de uma casa onde uma equipe é tão sintonizada no bem, tão bem harmonizada, tão bem resolvida entre si. Por que eu digo isso, meus amigos? Porque, infelizmente, nem toda casa, mesmo sendo espírita, tem uma equipe tão sintonizada entre si. Infelizmente, são reuniões humanas e no meio de humanos há pessoas de todas as formas. Deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. 10.921 pessoas assistindo, Alexandre. Houve uma divulgação muito grande, conforme você viu, né? Aquele trabalho a gente vinha fazendo, e as pessoas também passando a ideia para outras pessoas. Bom, amigos, eu quero neste primeiro momento ver se eu encontro aqui alguém muito especial para colocar no ar, para falar a respeito de uma mensagem que aconteceu no mês passado. Mensagem que foi trazida pelo nosso querido Dr. Hernani Guimarães Andrade. Dr. Hernani Guimarães Andrade é alguém que nós temos, eu particularmente tenho um carinho especialíssimo por este homem, porque foi o maior cientista espírita que o mundo já viu. Dr. Engenheiro Hernani Guimarães Andrade. Infelizmente, lamentavelmente, nem todos os espíritas o conhecem, pelo fato de uma grande restrição que o nome dele surgiu por parte do segmento espírita, que optou mais por fazer do espiritismo um movimento de igreja, que eu chamo na minha linguagem particular de um movimento igrejeiro, ou seja, fizeram o espiritismo uma coisa de rezação apenas. As pessoas vão para o centro para rezar, para ouvir uma palestra, como se fosse para ir para a Santa Missa. Então o que aconteceu? O Espiritismo é muito mais do que isso. O Espiritismo tem um aspecto científico que fortalece a nossa fé para que não se transforme apenas numa fé sem raciocínio, numa fé cega. E daí que vem a fé raciocinada. Ele nos sugere a buscar argumentos e comprovações dentro da física, dentro da eletrônica, dentro da astronomia, não estou falando em astrologia, estou falando em astronomia, dentro de um modo geral, de todo o conhecimento humano, mas isso é grande demais para a cabeça de alguns espíritas. E por não entenderem o aprofundamento e a profundidade de um conhecimento desse, preferiram tentar calar o Dr. Hernani Guimarães Andrade. E hoje, felizmente, este amigo querido está conosco e no mês passado trouxe uma comunicação muito interessante que surpreendeu ao próprio José Fernando Araújo e toda a equipe aqui, mas que, por outro lado, foi entendido como verdadeiro impacto pela Suzuko, que é não foi uma secretária, foi parceira dele nas pesquisas, uma pesquisadora junto com ele, o engenheiro Ney Prieto Pérez, que daqui a pouco eu coloco no ar, e o Zé Lucas lá de Portugal, que daqui a pouco está entrando, está ao vivo aqui com a gente. Mas vamos conversar também com o também engenheiro Roberto Carrilho, para que fale sobre essa comunicação do Dr. Hernani. Como é que foi a história mesmo, Roberto? Então, Alamar, antes de mais nada, boa tarde a todos aqui presentes, aí na internet também. Eu acho que essa comunicação que ocorreu no dia 28 de abril, né, além de ela trazer, né, algumas informações aí, ela vem assim provar a sua própria veracidade, né, Alamar, que ela envolveu 3 pessoas que não estavam aqui presentes, né? O Ney Prieto eu não sei aonde que ele reside, mas em São Paulo também. Sim, a Suzuka é em Bauru, né? São Paulo também, São Paulo. No estado de São Paulo. E o José Lucas, que mora em Portugal, em Óbidos, em Portugal, né? Então,
tem questões ali, por exemplo, acho que é o estado ou a cidade onde os pais da Suzuko nasceram, onde é citado Mieken, né? É verdade. Que são informações que a gente não tinha como ter acesso, né? E em especial José Lucas também, né? Tem coisas ali muito íntimas dele que a gente precisaria ter um Big Brother dentro da casa dele, filmar a vida dele, que foi o fato dele tentar uma transcomunicação com o Dr. Hernani Guimarães, né? E que só estava ele no recinto na hora, né? E ele cita isso na mensagem. Então, acho que é uma mensagem assim de um espírito aí pesquisador, quando encarnado aqui, que continua, né, creio eu, e trazendo essas provas de que é realmente ele, né? Ele sempre foi comprometido, Roberto, com o aspecto científico do espiritismo. De repente percebe o seu grande ídolo, que é o Dr. Ian Stevenson, norte-americano, se comunicar aqui na CEU. E também o Dr. Banerjee, se bem que o Dr. Ian Stevenson, nos Estados Unidos, dizia que o Dr. Hernani que era o ídolo dele, não ao contrário. O Dr. Ian Stevenson falava, o Hernani vale muito mais do que eu. Então a coisa né? é desse jeito. Agora, eu quero dizer a vocês que o Dr. Ney Prieto Pérez, para quem não conhece ainda, é um dos maiores expoentes do espiritismo, não apenas no Brasil, mas no mundo. É ele e a família, porque a esposa, Júlia, é também fantástica. A mulher é de um nível fantástico. O seu filho, o Julinho Prieto Pérez, psicólogo, é convidado a fazer conferências em grandes universidades do mundo, falando sobre essas coisas, sobre reencarnação, sobre as coisas do espírito. Então, Roberto, fale um pouquinho mais que eu vou tentar colocar aqui o Ney no ar, que ele com certeza está assistindo a gente, eu falei com ele há pouco, lá em São Paulo, e vamos ver aqui. E aí, o que mais você teria a registrar aí? Bom, outra coisa que eu achei bem interessante na mensagem é quando o Hernani se refere à dona Eponina, né, que foi a senhora que apresentou a Suzuko ao Hernani, né? Então isso aconteceu há muito tempo atrás. 1966? Que nem a Suzuko lembrava mais disso. Então assim, você vê, ele trouxe memórias, né? De quando encarnado aqui junto a Suzuko, que não tem como contestar, né? Não tem como a gente não acreditar, só não acredita quem não quiser, né? Se fosse uma Maria, né? Uma Roberta, sim. uma Silvia... E é um nome tão diferente, né? Eponina, né? Vai tirar isso da onde, né? Como é que pode um negócio desse, né, Roberto? E também outra coisa, assim, são as citações em poucas linhas ali, né? São 2 páginas digitadas. São vários nomes que são citados aqui. A Suzuko, né? A dona Ciomara, os filhos, né? A Márcia, o Ricardo, o Ivan, o Sérgio. Ele cita o Ney Prieto, através do Dr. Banerjee, né? Ramendra Banerjee. O José Carlos Miranda Lucas é citado. E também essa senhora, a Eponina, né? Eponina. E também tem uma aqui que agora eu não lembro o nome, acho que é Juliana, que ele fala, plasmamos as flores que recebemos naquele dia tão especial das mãos da menina Juliana, né? O Ney vai falar já sobre isso aí. É impressionante. Eu acho que ele já chegou a comentar sobre isso, que esse trecho em específico ele não se recorda, tá? Mas a questão do Jeep ali, o Ney Prieto ele mandou um e-mail ao qual o filho dele repassou para nós, falando aqui, na hora que o Dr. Banerjee fala, também aqui temos a foto no Jeep, né? E o Ney Prieto aí lembrou bem que o Dr. Banerjee ele tinha um Jeep assim, meio que caindo aos pedaços, mas que ele dirigia com muita habilidade o Jeep. Então, realmente existe uma foto do Ney Prieto junto ao Dr. Banerjee. Ele me falou sobre o Jeep, disse que era um Jeepinho até muito surrado, viu? É. Imagino, né? Como é que é, né? Oi, Ney? Do Banerjee, só um instantinho, deixa eu botar em viva voz aqui. Oi? Diga!
Um abraço, Ney. Olha nós aqui ao vivo, diretamente de Blumenau. Não sei se você está assistindo a gente aí pelo www.canal500.com. Ainda não, vou ligar agora. Pode ligar, mas você já está no ar aqui, Ney. E um auditório lotado aqui em Blumenau. E neste momento, 16.789 pessoas nos assistindo pela internet. Aliás, não. Maravilha. 16.789 computadores. Porque partindo do princípio que tem uma média de 3 pessoas, segundo as estatísticas em cada pessoa, em cada computador, obviamente a gente tem um número muito maior, né? Mais quase 50 mil pessoas nessa brincadeira aí, né? É muito bom. Ok, Ney. E aí, Ney, eu queria que você comentasse aí o que significou essa mensagem do nosso querido Hernani Guimarães Andrade para você. Essa mensagem apenas para nós confirma a forma de comunicação dele, a forma de tratar, entende? E até com aumenta a sensibilidade, termos bem específicos, né? Porque, por exemplo, a mensagem que ele se dirige ao Lucas, primeiro ele fala o nome completo do Lucas. O Lucas não usa o nome completo dele, né? Ele usa apenas o José Lucas, como ele é mais conhecido em Portugal e entre os amigos. Então o Dr. Hernani o trata como José Luiz Miranda Lucas. Então isso é muito raro, alguém tratar o Lucas por esse nome completo. Depois ele conversava assim, a perder de vista o tempo. Ele mesmo ligava para o Lucas com essa tremenda aproximação que ele sempre teve com o Lucas. E ele, muitas vezes, o Lucas dizia: Dr. Hernani, a sua conta está alta. Ele disse: não me importa. Eu tenho muito maior prazer em falar com você. Isso não importa o custo da minha chamada. Outro microfone ali. E o fato é que o Lucas o convidou até nessas conversações telefônicas para ele ir a Portugal. E ele disse que ele não iria mais usar aeroporto. Ele iria usar aeromorto. Então, de aeroporto para aeromorto, a diferença é grande. Eram expressões bem dele, né? Muito a respeito disso. Eu tenho uma certa aproximação por várias vezes indo a Portugal com o Lucas, e ele se referiu já a essa conversação com o Dr. Hernani. Então, na mensagem que a gente vê escrita pelo médium ainda, né, na psicografia, ele coloca o termo em dúvida, aeroporto, e ele coloca de lado o aeroporto, mas aí parece até a insistência do Dr. Hernani, e ele escreve assim de lado aeromorto. Isso só o Lucas e o Dr. Hernani sabiam, porque essa conversa foi num desses momentos de longas conversas telefônicas, né, do Dr. Hernani chamando o Lucas em Portugal. Então, para mim, isso foi assim marcante, essa autenticidade. Outro termo, outra forma dele tratar, por exemplo, os filhos, né, e os nomes que ele tratou na mensagem, e a forma como ele escreve ou se comunica. Agora, nesse momento da mensagem dele, eles abrem um espaço para o Banerjee. E o Banerjee dirige a sua mensagem. Não sei se a sua pergunta você quer agora falar. Claro, quero também, isso é importante. Então, e o Banerjee comenta, eu tenho ainda vivo essa mensagem, além de escrita e gravada no meu iPad, onde ele diz que ele iria reencarnar no Brasil. Já teria havido uma primeira oportunidade, mas que foi abortada.
Mas nessa segunda oportunidade se realizaria a oportunidade dele renascer no Brasil. Mas aí ele coloca: não prometo gostar de feijão. Não prometo gostar de feijão. Quer dizer, eu não me lembro, nas 3 vezes que o Banerjee veio ao Brasil, dessa convivência, se ele não gostava de feijão. Mas o fato é que, numa das vezes, a segunda vez precisamente que ele veio, ele trouxe em sua bagagem os condimentos da cozinha indiana. Então ele temperava, não é? Os alimentos com o curry, por exemplo, que a gente sabe, e outros condimentos indianos. Ele, por assim dizer, ele estava de alguma forma muito habituado à cozinha do seu país. Depois ele menciona nessa mensagem que teria plasmado a foto do jipe e as flores que ele recebera da Juliana. E aí a gente corrige que ele falou. A Juliana não é Juliana com A, é Juliana com E, Juliane, que é a nossa filha, que na época, a primeira vez que ele veio ao Brasil, a Juliane tinha 2 anos. Eu tenho fotos disso e passei essas fotos para Suzuko, para fazerem parte do arquivo do IBPP. Mas o fato do jipe é muito interessante, porque a rigor foi uma particularidade quando nós visitamos em começo do ano de 1968, seguramente o médium não era nem nascido, a minha senhora e eu, a Maria Júlia, de volta de um estágio que eu fiz profissionalmente no Japão, nós programamos para passar na Índia e ir a Jaipur. Por quê? Eu já conhecia o trabalho do professor Banerjee através da publicação de uma revista francesa, Planète, que depois deu origem ao Brasil, Planeta, não é? Que foi conduzida e continua até hoje pelo jornalista Luiz Negrini. Então, Editora 3. Exatamente, Editora 3. Então, nós descemos em Passadelli e alugamos de forma muito curiosa um motorista que não falava, ou falava muito mal o inglês, mas a gente se comunicava até por telepatia. O fato é que nós viajamos um dia inteiro pelas estradas estreitas e curiosas de Nova Delhi, pousamos em Agra e no dia seguinte, cedo, nós saímos dessa pousada de Agra para Jaipur, a cidade de Jaipur. E fomos, aí sim, chegamos ainda durante o dia, na Universidade de Rajasthan. Era um período de férias. O Banerjee, no entanto, estava na sua residência. Esses motoristas, como muito conhecido sempre foi o Banerjee, se indagou ali e nos conduziu à residência dele no campus da Universidade de Rajasthan. Ora, o Banerjee não nos esperava, ele estava até muito à vontade em período de férias, mas ele foi muito, muito atencioso, não é? Ele nos recebeu e logo se prontificou a nos levar no departamento de psicologia, que era o departamento que ele dirigia na época, né? E a partir desse departamento foi como ele iniciou as pesquisas com os casos de memória extracerebral. Então, o que é que foi? Nós montamos no Jeep dele, um Jeep antigo, sem capota, não é? Conservação precária, e ele dirigindo a sua maneira, porque o Banerjee foi assim de movimentos muito rápidos e tal, e muito falante, e o Banerjee dirigindo e conversando com a gente, mas pertinho dali,
ele abriu então o departamento e nos levou nesse famoso Jeep, né? Que ele menciona na sua mensagem a mim dirigida. O fato é que nós tiramos várias fotos dali. Mas essas fotos eu me lembro bem, eu tirei em diapositivos, para fazer slides, né, diapositivos a cores. E o fato é que, entre o que vimos e como ele mostrou as pesquisas, ele trabalhava com aqueles quadros sinóticos, né, onde cada bolinha significava uma etapa da investigação, e naquela época ele tinha cerca de, vejam bem, 200 casos, aproximadamente 200 casos de memória extracerebral, né, isso em começo de 68. O fato é que voltamos, nos despedimos e ficamos assim, de alguma forma, na expectativa de trazê-lo ao Brasil numa oportunidade para ele apresentar os casos investigados por ele. Não demorou muito, por sinal. Nesse ano mesmo, aliás, no ano de 70, ano e pouco depois, né, ele nos escreve dizendo que ele estaria viajando aos Estados Unidos e poderia fazer uma escala no Brasil. Então, coincidentemente, não é, Alamar? Coincidentemente, naquele período, o padre Quevedo havia feito programas semanais, eu acho que 7 ou 8 programas semanais, no estilo dele, né? Falando com muita convicção e com aquela forma bastante convincente dele, mas tripudiando a reencarnação, tripudiando a comunicabilidade com os espíritos, e afinal de contas, deitando e rolando, usando, né, o espaço de uma televisão, uma emissora estatal, como é a TV Cultura, Canal 2, né? Então nós assistíamos aquilo, e em conversa com o Dr. Hernani, a gente sempre, era rara a semana que nós não tínhamos uma conversa, uma aproximação com o Dr. Hernani. Até morávamos muito perto da Rua Cunha, onde ele tinha lá uma sala, e ali era a sede e os arquivos das pesquisas do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Então, conversando com o Dr. Hernani, disse: mas, Dr. Hernani, o que a gente pode fazer? Está vendo aí o padre Quevedo, sem uma contestação, falando e abusando do que ele, da forma como ele fala, e a gente sem a menor condição de se defender, de contestar isso que ele está falando e apresentando. Bom, nesse momento, ou seja, nesses dias, eu recebo a carta do Banerjee, dizendo que ele poderia passar fazendo escala em São Paulo. Ora, eu converso com o Dr. Hernani e de pronto, digo: vamos ligar para a TV Cultura, ver se eles aceitam a vinda e pelo menos custear, porque o Banerjee não cobrava absolutamente nada profissionalmente ou como professor, mas apenas o que se pretendia? A hospedagem única e exclusivamente, nem a passagem aérea. O fato é que ligamos, e o que é que aconteceu? Essa chamada cai exatamente na linha do produtor dos programas do padre Quevedo, Walter Durst, que você deve conhecer. Ele não é mais atuante, imagino que não. E então, quem é que eu estou conversando pelo telefone? Com o Walter Durst. Aí ele: então, temos interesse sim de dar continuidade a esse tema e tal.
Aí ele me pergunta, você pode passar aqui? Eu digo, vou. Então, nós fomos quase que incontinentes e chegamos lá com a carta do Banerjee. O Walter Durst nos recebe e nos leva ao diretor, então diretor, o Petraglia, que era o então diretor da TV Cultura. E afinal, naquela conversa, eles aceitaram em dar o espaço para o Banerjee mostrar os trabalhos dele e com quê? Com apenas patrocinando a estadia, que por sinal foi num hotel bem assim, inferior a um hotel até de classe turista. Bom, o fato é que o Banerjee veio, gravou, encurtando um pouco, gravou uma série de 2 programas com interpretação simultânea, a parte de artes, né? A TV fez painéis com as fotos dos garotos, dos casos pesquisados por ele, e ele gravou assim dois programas sob o título Memória Extracerebral, 2 programas de mais ou menos 40 minutos, né? Naquela época, qual era o material de gravação? Era um filme, um negativo em preto e branco, não é? Naturalmente com a trilha sonora, e esse negativo deveria ser depois passado para o filme diapositivo para ser levado, afinal de contas, à televisão, não é? Verdade. Esses 2 programas foram montados, foram editados, e a gente começou, que eu digo várias pessoas, nós começamos a telefonar para a redação quando que esse programa seria levado ao vídeo e tal. E isso não se tinha notícia, não havia uma data. Logo imaginamos que uma manobra clerical deveria estar existindo para impedir que esses programas fossem ao público. Imagina. Bom, mas a nossa insistência, o que é que aconteceu? O próprio produtor, o Walter, disse, olha, a gente não tem como, mas eu libero aqui o filme. Esse filme será acompanhado por um funcionário da Fundação Anchieta, e tem um laboratório, e vocês podem copiar, né, desse negativo. É o que foi feito. Que bom. Então o Dr. Hernani e eu custeamos isso e obtivemos em 16 milímetros preto e branco sonoro o filme desses 2 programas de meia hora sobre memória extracerebral. Mas, Ney, a grande realidade é que nós estamos diante de evidências extraordinárias, e pelo que eu estou observando, o Dr. Hernani não vai largar mais essa casa aqui não, viu? Que ele está bem afinizado aqui com a CEIU. E aqui é o teu negócio. É um local que está abrindo espaço para as 3 maiores afinidades científicas mundial no campo da reencarnação, que é o Dr. Ian Stevens, que se comunicou aqui, o Banerjee e o Dr. Hernani. Quer dizer... Que interessante. É evidente, você chamou a atenção para um fato que quando sempre nas nossas palestras sobre evidências científicas da reencarnação, eu colocava o Banerjee como o pioneiro, porque o Stevenson veio, cronologicamente falando, veio depois do Banerjee. O Banerjee começou inicialmente, foi anterior ao Dr. Stevenson. Certo. E, evidente, o Dr. Hernani, nosso pesquisador dessa área
ele começou a fazer aqui no Brasil, primeiro em contato com 2 casos que o Dr. Stevenson, com ele, deu. O primeiro foi os dados foram enviados pelo Dr. Stevenson e o Dr. Hernani localizou aqui o personagem. Fez todo o trabalho de campo e ele, o Dr. Hernani, o segundo caso, o caso da garota com nome não real, de Ivone, aliás, Ivone é o primeiro caso, né? Viviane era a garotinha que esse caso veio ao Dr. Hernani. Ele, de igual modo, fez todo o levantamento das informações, dos dados, das particularidades recordadas e mandou para o Dr. Stevenson. Então, o Dr. Stevenson, em 70, vem a São Paulo. Eu era motorista, ele os conduzia, né? E fomos a Santos, aonde a família do caso Viviane estava veraneando, e o Dr. Stevenson, temos ainda as fotos que ele mesmo tirou da família, entrevistou, documentou na sua forma. Isso um caso levantado pelo Dr. Hernani. E o primeiro caso, ele tinha enviado a informação, os dados da Alemanha, e o Dr. Hernani localizou no bairro do Brooklyn a família. Foi um fato muito interessante, porque o Dr. Hernani, mais do que um policial, ele tinha apenas a caixa postal e os nomes. Ele não tinha nem o endereço e foi fazendo uma varredura nas prováveis ruas e quase que indo de casa em casa, um trabalho assim de um Sherlock Holmes, né? Imagino. Ô Ney, eu tenho percebido, Ney, na verdade você tem muita história para contar, porque eu sei da sua trajetória junto com essas feras aí, com o Hernani, com o Banerjee, e eu acho que seria bom um dia você vir aqui a Blumenau, conhecer esse trabalho lindo, e inclusive relatar esses fatos aí, porque é muito detalhe, tem muita coisa, né? Que a gente mostra que o quanto é autêntico essa mediunidade do Zé Fernando é algo impressionante. Ontem, né? Com o maior prazer. Ontem à tarde, Ney, nós estávamos aqui preparando para fazer o Evangelho aqui na CEIU, que é um preparo para o trabalho de hoje, com o Saulo Gomes, que vai começar a palestra daqui a alguns minutos. E naquele momento, o Zé Fernando, que ele tem uma mediunidade com várias facetas, com vários tipos, conforme a própria doutrina sugere para a gente, que há várias formas de manifestações mediúnicas. Naquele exato momento, que nós estávamos aqui conversando naturalmente, o Zé Fernando vira para o Saulo e fala: olha, tem um amigo seu que quer lhe transmitir uma mensagem aqui, está querendo mandar um recadinho. E o Saulo, ok, tudo bem. E o seguinte, olha, ele manda dizer, é o seguinte: Saulo, eu não sou mais quadrado. Eu não quebro mais discos dos artistas quando eu não gosto das músicas. Um abraço, Flávio Cavalcante. O grande Flávio Cavalcante da televisão brasileira, que todo mundo conheceu, um instante maestro. Nossos comerciais, por favor. E o Saulo era coisa que somente o Flávio e o Saulo sabiam. Porque o Saulo foi repórter do Flávio Cavalcante ainda nos anos 60 na TV Tupi. E esse assunto, quando o Saulo o chamou de quadrado, não foi ao vivo, foi num momento deles dois lá em off. Quer dizer, como se saberia uma coisa dessa? Saulo conversava conosco ontem, olha, realmente, inclusive, creio que... Cadê o Saulo, rapaz? Traz o Saulo aqui, ele vai fazer a palestra daqui a pouco, né? Eu creio que na palestra dele ele vai falar sobre essas coisas, se bem que o tema da palestra é Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos. Mas o que nós estamos registrando com muito prazer, Ney,
é a autenticidade e a qualidade desta mediunidade do José Fernando Araújo. Obviamente não temos qualquer pretensão em fazer propaganda do médium, porque ele não precisa disso, a casa não precisa disso, nem o espiritismo dá respaldo para isso, é verdade? Certo, sem dúvida. Então, é o que a gente está fazendo aqui, apenas mostrando para o Brasil, já que estamos diante de um público heterogêneo em termos de convicções filosóficas ou religiosas, e é preciso mostrar para as pessoas que essa coisa de mediunidade, essa coisa de reencarnação não foi inventada pelo espiritismo. São faculdades naturais humanas e são leis da vida, e aí estão as evidências de uma forma tão contundente e que pega o nosso médium aqui da casa de surpresa, que ele mesmo, conforme diz, não estava preparado para isso e nem esperava ser eleito para realizar um trabalho deste. Pois é, interessante. E colocando esses três aí alinhados, né? Esses três, rapaz, é sinal que vem muita coisa interessante sobre o espiritismo, coisa que infelizmente o movimento espírita não estava dando o devido cuidado. Pois é, sem dúvida. A gente esqueceu de conviver com os espíritos, né? Pois é, e neste momento nós estamos com 22.005 computadores ligados, sintonizados na gente. E nem estávamos nem estamos com o evento ainda no ar, porque o evento, na realidade, vai começar às 17 horas. Após a palestra do Saulo, que é agora às 16 horas. Então, Ney, eu tenho a agradecer muito a você por essa sua participação, meu querido amigo. Muito obrigado por tudo. É sempre um prazer. Você é uma pessoa que coloca exatamente aquele princípio de que a maior caridade que a gente pode fazer à doutrina espírita é divulgando-a. E você faz isso muito melhor. Faz isso muito bem, melhor do que qualquer pessoa. Mas eu com o maior prazer, eu vou me programar, eu quero muito ir a Blumenau, aí conhecer aí os companheiros do CEIU e, evidentemente, numa ocasião em que possamos assistir a uma sessão de psicografia, né? Que bom, querido. Olha só, em nome de José Fernando Araújo, de toda a equipe da comunidade espírita, irmã Lúcia, tá chegando ele ali, todo bonito e cheiroso, Zé Fernando. Tá chegando aqui agora, tá bom, hein? Beleza. Vai ter que encerrar. Então, Ney, muito obrigado, querido. Forte abraço, foi bom demais ter você aqui. Beijão na Maria Júlia, no Julinho aí, toda essa família linda e maravilhosa, Ney. Abraço, meu querido. Um grande abraço a você e a todos os nossos companheiros. Obrigado, querido amigo. Pois é, meus amigos, né? Esse aí é Ney Prieto Pérez, não é um espírita qualquer. É simplesmente um homem respeitado por grandes cientistas do mundo, porque ele hoje fala em universidades de Londres, de Paris, da Rússia, de vários lugares do mundo, dos Estados Unidos. É um homem que fala vários idiomas também. E quer dizer, é uma autoridade no conhecimento da reencarnação, da mediunidade e desses assuntos de um modo geral. Repito que o nosso objetivo não é fazer propaganda de médium, não é isto. A CEIU não tem interesse nisso, Zé Fernando também não tem interesse nisso. É apenas mostrar a autenticidade da proposta espírita, a realidade da encarnação, não é verdade, Roberto? Está aqui para servir, né? Sem dúvida alguma. Não mais que isso. Exatamente. Bom, e agora eu vou pedir a todos aí em casa e aqui presentes, a gente vai aguardar alguns instantes aí, a gente vai, daqui a uns 10, 15 minutinhos aí, a gente vai entrar daí com o Saulo Gomes, tá? Mas vamos continuar aí. Mas vamos continuar fazendo a transmissão aí, vamos continuar com as imagens no ar, e os amigos aí divulguem para os seus outros amigos, que tudo aqui vai continuar naturalmente. As imagens vão continuar, a transmissão não vai parar. Só lembrando para alguns telespectadores, esta é uma transmissão via internet, então é natural que de vez em quando saia do ar o canal, vai lá naquele triângulozinho, dá play de novo, que é assim mesmo que acontece. Outro detalhe, a transmissão aqui hoje está perfeita em termos de internet. Não há
travamentos daqui. Nós temos fibra ótica. Se houver algum travamento, tenha paciência, mas deve ser talvez na sua internet aí, ok? Um beijão a todos. Até já, que vem mais coisas aí. Todo mundo vibrando no bem. Tchau, tchau.